agora recebemos mais energia do que todos os gastos da humanidade num ano. O aproveitamento da luz solar para produzir energia elétrica levou tempo a desenvolver, mas a tecnologia parece estar pronta a criar uma revolução nos nossos telhados. Em maio de 2016, Portugal foi energeticamente independente durante 107 horas seguidas, um feito notável que, para o The Guardian, foi um dos 12 momentos mais importantes da ciência no ano passado. Todos os anos, o território português recebe 2.500 a 3.200 horas de sol, um potencial que pouco a pouco está a despertar o interesse de cidadãos e empresas para o advento das UPAC, Unidades de Produção para Autoconsumo. Acima de tudo por questões ambientais, para reduzir o impacto no planeta, para não esgotar ainda mais os poucos recursos que já temos. Portanto, essa é a preocupação primordial. Mas depois também aliado ao facto de que esta zona, como é uma zona isolada, havia imensas queixas por parte dos meus vizinhos de a rede não ser suficiente para suprir as necessidades e que inclusivamente estariam a estragar os eletrodomésticos, etc. E, portanto, foi as duas questões associadas que me fizeram decidir pelos painéis. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, como é que está o sistema fotovoltaico? Está tudo bem, apesar do dia de ontem, que teve muito mal, está tudo ok, mas se calhar o melhor era o Bruno dar uma olhadela, Ok, se vamos puder. lá. Obrigada. Neste momento nós estamos com uma produção bastante superior ao consumo, portanto estamos a carregar as baterias durante o resto do dia e principalmente para o período noturno no final do dia de hoje. Já é viável, viemos desligados da ficha, com recurso a baterias para armazenamento de energia. Para ficarmos totalmente desligados da rede de distribuição, precisamos de armazenar energia para consumir durante a noite. De outra forma, não seria viável fazermos a nossa vida normal sem ter esse recurso a armazenamento de energia. Soluções de autoconsumo como esta também estão ao alcance de estruturas empresariais. Em Lavra fomos conhecer o exemplo da Nubrinde. Com instalações de 2.500 metros quadrados, 60 pessoas trabalham 8 horas por dia, de segunda a sexta. É necessária energia para 40 computadores, 30 máquinas industriais e 300 lâmpadas iluminam os espaços. Num telhado com 1.800 metros quadrados, 266 painéis fotovoltaicos prefazem uma potência instalada de 69 kWh e debitam em permanência energia para as necessidades da empresa. O sol está um bocado tímido, o céu está todo nublado, mas o sistema está a produzir. Exatamente, ou seja, o cliente pode ver no software de monitorização que foi instalado por nós quanto é que está a produzir instantaneamente, ou seja, neste momento ele está a produzir 13 kW e o remanescente ele está a ir buscar à rede. Isto varia instantaneamente, se o dia estiver mais aberto, a percentagem de autoconsumo será superior, se tiver um dia nublado como hoje, estará a produzir menos, mas todos os dias há produção. Temos a sorte de trabalhar durante o dia, por isso os painéis solares não precisam de ir para baterias, são descarregados diretamente no sistema e a solução é muito simples, porque o que tiver a ser utilizado em termos de energia é consumido. Seja numa solução doméstica ou empresarial, o segredo da viabilidade do autoconsumo está numa palavra-chave, o dimensionamento. Algo que as empresas deste setor têm de ter em conta no momento de desenhar uma solução à medida de cada cliente. Depende de alguns fatores, como o consumo, o perfil de consumo, se é ou não ligado à rede, se já existe um perfil, um registro de consumos, quer a nível de fatura ou de monitorização, para fazer o dimensionamento, ou através de tabela de consumos criada pelo cliente ou feito levantamento por um técnico especializado dos equipamentos e dos tempos de utilização para fazer um correto dimensionamento. Há outros fatores como o espaço disponível, a orientação do telhado, que podem alterar o dimensionamento. Isto é tudo considerado por técnicos especializados que fazem esse dimensionamento do início ao fim e apresentam a melhor solução
ao cliente. Não interessa sobredimensionarmos demasiado o equipamento, porque efetivamente com a legislação do autoconsumo é possível vender o excedente, mas este excedente é pago a um valor inferior ao preço de compra que o cliente paga na sua fatura de energia elétrica. Daí o mais racional e o que deve ser feito é ajustar a produção ao consumo para que não haja quase excedente. Daí é fundamental o diagnóstico ser bem feito, conseguir fazer uma leitura correta do seu diagrama de cargas para ajustar à medida, ser um fato à medida para cada cliente. A energia produzida pelos painéis fotovoltaicos é processada por 3 inversores que transformam corrente contínua em corrente alternada. A energia produzida é contabilizada por um contador de produção e disponibilizada de imediato na rede elétrica. Neste caso, a Nubrind vende o excedente de produção à rede. Um contador bidirecional faz a contagem da compra e venda de energia ao distribuidor. Toda a informação está contabilizada e disponível numa ferramenta online de monitorização. Nós interligamos todos os inversores à rede, a um sistema de monitorização que comunica para um portal web, onde o cliente consegue aceder via internet e via telemóvel, onde basta qualquer local onde tenha internet aceder ao seu sistema, monitorizar em tempo real o que é que está a produzir, a consumir e ter acesso a todas as informações. Tanto o cliente como a empresa instaladora consegue aceder e ver se existe algum problema na instalação, emitir avisos e previsões sobre a produção do sistema fotovoltaico. Numa solução doméstica independente da rede, o desenho da instalação é mais complexo. No caso da Alexandra, o aquecimento de águas e do ambiente da casa é feito com fontes alternativas. Tive que optar pela salamandra a pellets para já, mas a ideia de futuro, aliás já tinha falado de resto com o Bruno, seria pôr o sistema de aquecimento central, portanto, na casa toda. A infraestrutura elétrica assenta em 11 painéis solares. 4 deles estão ligados a um regulador de carga que garante o carregamento das baterias de 12 kWh. Simultaneamente, os restantes 7 painéis asseguram o gasto instantâneo da rede doméstica durante o dia. A energia, que não é gasta pelos eletrodomésticos, é transformada num inversor carregador que abastece as baterias. Durante a noite ou na eventualidade de haver picos de consumo, as baterias são o garante da autonomia, fornecendo corrente ao inversor carregador que a disponibiliza na rede da casa. O sistema só utiliza até 50% da carga das baterias para que permita as baterias terem uma vida mais longa. Nós não fazemos ciclos abaixo dos 50% da carga da bateria. A durabilidade, considerando um ciclo de carga e descarga diária, poderá variar entre os 15 e os 20 anos com esta otimização dos 50% de descarga. Portanto, se for bem gerido, um banco de baterias deste pode atingir essa duração. A unidade de produção para autoconsumo da Nubrind foi instalada em outubro de 2016. Sem a experiência dos meses de verão, ainda não é possível fazer um balanço anual do sistema, mas a avaliar pelos dados de produção e consumo deste inverno, o diretor da empresa não tem razões para se preocupar. Foi há 2 dias atrás, praticamente todo o dia tivemos autoconsumo, só o que se vê vermelho é que foi a energia que fomos buscar à rede. Isto vai crescer cada vez mais, como é óbvio. Quando chegarmos ali a junho, julho, penso que seremos totalmente autónomos. Ou seja, mesmo em meses de inverno, a média é de 40%. Sim, sim. A entrada em vigor do Decreto-Lei 2014, de 20 de outubro, foi um importante impulso à adoção de soluções de autoconsumo. Segundo contas da Direção-Geral de Energia e Geologia, só entre março e novembro de 2015 foi comunicada a instalação de 2.929 equipamentos de produção com potência inferior a 1,5 kWh. O preço da energia continua a subir todos os anos e é estimado que continue pelo menos até 2020 devido ao déficit tarifário a subir e, por outro lado, a tecnologia fotovoltaica tem vindo a descer consideravelmente todos os anos o preço, que torna os paybacks cada vez mais interessantes. Sistemas até 1 MW, portanto, a nível residencial não temos qualquer limitação, só precisam de um aviso prévio à Direção-Geral de Energia e uma inscrição. Não há pagamento de taxas, além da inscrição inicial. Nos sistemas de autoconsumo sem baterias com ligação à rede,
Existem dois tipos de ligação e dois tipos também de taxas a aplicar. Sistemas até 1,5 kW, portanto até 6 painéis de 250 watts, carecem apenas de um aviso prévio, portanto é uma comunicação prévia à Direção-Geral de Energia. Tudo que seja acima de 1500 é importante saber se o cliente pretende ou não vender o excesso. Se não quiser vender, a taxa de legalização, que é paga uma única vez à Direção-Geral de Energia, pode variar de 70 € até 500 €, a taxa máxima. Se quiser vender a energia excedente, a taxa vai de 100 € a 750 €. Recentemente, Elon Musk anunciou o que diz ser o futuro dos telhados. Solar roofs, telhas visualmente análogas às tradicionais, mas com o valor acrescentado da produção fotovoltaica. Ligadas às baterias da segunda geração da Powerwall, o magnata garante que qualquer casa poderá viver desligada da rede elétrica. Ainda que o preço possa vir a ser competitivo substituindo as telhas existentes, eu acho que o fator principal vai ser nas casas em construção. Se considerarmos o preço das telhas que vamos ter que pôr, qualquer das formas, para fazer um telhado, e se podemos pôr logo de início telhas com tecnologia fotovoltaica, então por que não fazer logo esse investimento, de forma, numa fase de construção, já começar a pensar no autoconsumo e na sustentabilidade energética. No caso de Alexandra, o preço da independência fixou-se nos 12.000 €. Já a solução instalada pela Cinersol na Nubrinde custou 70.000. A recuperação do investimento faz-se pela poupança mensal nos custos de energia e num cenário de aumentos anuais progressivos, é provável que o tempo de payback ainda possa ser mais curto. Se nas nossas casas e locais de trabalho a tecnologia parece estar à altura das exigências do dia-a-dia, a escala de uma grande cidade ainda é um desafio complexo. Em março de 2014, o Biosfera deu-lhe a conhecer o OmniFlow, uma solução inovadora que produzia energia solar e eólica numa microescala em meio urbano. O equipamento gera energia da seguinte forma: temos os painéis solares agregados ao difusor exterior e este difusor exterior imaginamos uma asa invertida de um avião, em que o escoamento, ou seja, o vento, independentemente da direção que ele tomar, vai agarrar a esta superfície inferior e ser canalizado para um difusor interior que faz basicamente trabalhar a turbina eólica. Esta turbina eólica depois vai agregar a energia juntamente com os painéis num conjunto de baterias. Hoje, os descendentes do protótipo inicial, instalado na Marina da Aforada, adquiriram novas valências que incluem iluminação pública alimentada de forma renovável, mas não só. É uma célula pequena de telecomunicações, ou seja, está a dar sinal aos telemóveis para funcionarem normalmente, a rede móvel de um determinado operador, mas neste caso também tem serviços de Wi-Fi, onde podemos ver que conseguimos aceder à rede Wi-Fi. Acumulando esta energia, ela vai ser basicamente armazenada nestas baterias, que posteriormente serão monitorizadas e controladas remotamente por nós no cérebro do equipamento, no OmniConnect, e que depois faz a gestão, basicamente, como a energia vai ser gasta nas diferentes aplicações, sejam elas iluminação, disseminação de sinais Wi-Fi, 3G, 4G com small cells, ou ainda com câmaras de vigilância ou postos de carregamento USB. A vertente iluminação é gerida de forma inteligente em função do estado da carga das baterias e da detecção de movimento no espaço público. Além de permitir poupanças energéticas, o OmniLED garante níveis mais baixos de poluição luminosa. A iluminação entra num estado, de adormecido, em que tem um nível de intensidade mais baixo, e à passagem ao movimento de pessoas ou animais ou automóveis, ele volta a ligar-se e entra num modo de intensidade mais elevada, que permite, desta forma, fazer uma gestão mais inteligente da energia e economizar tanto as baterias como o próprio hardware. O OmniLED pode funcionar independente da rede pública, mas pode recorrer a ela como backup.
Em todo caso, está sempre acessível remotamente para garantir o controlo de todos os parâmetros de iluminação e serviços associados. Conseguimos índices de poupança se estivermos fora da rede, na ordem dos 100%, não é? E se estivermos em regime semi-autónomo, se por exemplo tivermos a alimentar mais carga que o que podemos disponibilizar, estamos a falar de sempre de poupanças na ordem dos 90%. O OmniLED tem um preço estimado nos 3.000 euros e a OmniFlow já instalou cerca de 300 equipamentos em 14 países, com destaque para a China, Alemanha e Estados Unidos. Ele está em autopilot nesta altura, portanto eu não tenho nem pés, nem agora vai ter que não está, ele vai parar porque o carro da frente parou no sinal vermelho, senão ele não parava, portanto aí tinha que parar eu porque ele não detecta os sinais vermelhos. A única coisa que ele faz é seguir as linhas da estrada. Agora o outro carro andou e ele vai continuar. A paixão pelos carros elétricos vem de longe para Pedro Faria. O primeiro carro elétrico que conduziu foi literalmente construído por ele. Não é tanto pelo comportamento do carro, é porque eu sempre tive a ideia de que isto, como estava de motores de combustão, não pode continuar, não pode ser, não é a forma, quer dizer, isto... hoje andando de carro elétrico todos os dias, quando nos aproximamos muito de um carro a combustão e ele faz um arranque ou algo, um que tenha um bocadinho mais de fumo, eu sou extremamente sensível, fico com o cheiro da combustão. Sócio fundador da Associação de Condutores de Veículos Elétricos, Pedro Faria tem sido um defensor desta forma de mobilidade no nosso país. E de acordo com as contas da Associação, a mobilidade elétrica já começa a ser uma opção competitiva para o universo das empresas. Um carro a combustão de 76.000 euros comparado com um carro elétrico de 76.000 euros. Enquanto a combustão vai para os 106.000 ao fim de 4 anos de custo para a empresa, o carro elétrico vem para cerca dos 46. Portanto, a diferença é enorme. Precisamente porque o IVA não se paga. O IVA não se paga, a tributação autónoma está isento, existe um subsídio, um incentivo 2.250 euros durante 2017 para a compra do carro, dado pelo Estado, e não tem também o pagamento do IUC. Ainda temos adicionalmente, em Lisboa podemos estacionar o carro gratuitamente, em Oeiras também, em Vila Nova de Gaia. Os serviços postais nacionais percorrem anualmente uns impressionantes 69 milhões de quilómetros em frota própria e 47 milhões numa frota contratualizada. Uma mobilidade incontornável que implica o gasto de 6 milhões de litros de combustível por ano. Mas estes números estão a mudar, tudo graças a imagens como esta. São muitas centenas de giros ao longo de todo o país. Nós temos veículos elétricos em mais de 40 centros de distribuição postal. Aqui temos 20, mas temos em muitas outras zonas do país. Isto afeta a própria percepção das pessoas em relação à mobilidade, não só enquanto profissionais, mas também enquanto cidadãos. 9% de toda a frota dos CTT é verde. É a maior a nível nacional, incluindo 320 viaturas menos poluentes. 194 são bicicletas elétricas. A poupança sente-se na redução dos custos com combustível e na pegada carbónica da distribuição postal. Na globalidade, aquilo que nós podemos dizer em termos de gestão energética, que inclui frota, mas também outras formas de consumo de energia, nós nos últimos 10 anos reduzimos os nossos consumos diretos e indiretos de cerca de 950 terajoules para cerca de 750 terajoules. Portanto, estamos a falar de uma descida da ordem dos 20-25%. Os ganhos acumulados em termos de poupança neste período de tempo são na ordem dos 16 milhões de euros. As opções passam naturalmente pela frota elétrica e passam também pela otimização da frota tradicional, através de renovação de frota, através de ações de formação de ecocondução e muitas outras abordagens. Segundo a Associação Automóvel de Portugal, a venda de carros elétricos disparou 43% nos primeiros 6 meses de 2016, em comparação com o igual período de 2015. No total foram comprados 338 veículos elétricos, mas este segmento ainda só vale 1,45% do comércio de automóveis ligeiros. Onde está o verdadeiro benefício é na utilização do carro, em que cada 100 km sai a 1,5 € em termos de carga,
E depois toda a parte da manutenção sai muito mais barato do que um carro tradicional, porque também os componentes que um carro elétrico tem são muito inferiores ao tipo de componentes que um carro a combustão tem que ter, portanto não há tanto desgaste na sua utilização. A ZIV chega ao mercado com uma proposta alternativa: democratizar esta forma de mobilidade, transformando a compra do carro num serviço que pode contemplar a inclusão de uma solução de autoconsumo elétrico para a casa do condutor. Estamos a apostar muito no renting, porque achamos que é uma tendência de futuro, principalmente nas gerações que vêm a seguir à nossa, em que as pessoas já não estão tão a fim de ter e de possuir um carro e sim utilizá-lo como um serviço. Há também a vantagem que cada vez mais os carros são tecnológicos, ou seja, se eu tiver um carro de 10 anos, vou ter uma desatualização tecnológica muito mais forte. Tendo um carro em renting, significa que, passado 4 anos, eu posso devolver o carro e substituí-lo por um carro mais atualizado. De acordo com os defensores do carro elétrico, a autonomia é uma falsa limitação. Os automóveis mais recentes oferecem alcances acima dos 200 km e a rede de carregamento em expansão acabará por dilatar o alcance destes carros com cargas rápidas durante trajetos mais longos. Num carro a combustão, aquilo que nos... se sairmos de casa com um carro com 50 km, ainda só para fazer, não nos preocupamos, porque sabemos que temos onde abastecer. Aqui no elétrico é a mesma coisa, portanto, nós temos que é fundamental a rede de carregamento estar disponível um pouco por todo lado, sem problemas, nós sabemos chegar lá, que está a funcionar e que vamos poder carregar o carro. Os mais céticos poderão alertar para a longevidade das baterias, com as marcas a oferecer 8 anos de garantia. Mas, até nesta questão, a ZIV encontrou uma saída sustentável. O utilizador de um veículo elétrico até tem uma vantagem adicional. A sua bateria, se eventualmente ao fim de 5 ou de 6 ou até de mais alguns anos necessitar de ser substituída, ela tem valor. Isto é, não é uma bateria que eu vou tirar, pagar uma bateria nova e perder o valor da minha bateria antiga. Pelo contrário, a bateria tem valor, pode ser usada na casa do próprio proprietário, pode ser usada só parcialmente na casa dele e uma outra parte da bateria numa outra utilização qualquer. Portanto, tem que ser cada vez menos uma preocupação essa questão: o que é que eu faço quando a minha bateria atingir o seu limite de vida? E essa bateria que lá estava no carro não é lixo. É uma bateria que pode ser novamente recondicionada, repreparada e reutilizada, fechando, digamos, aqui um ciclo que é desde a captação de energia, a utilização da energia e depois voltando a usar a bateria para armazenar energia estacionária. Neste momento, a ZIV ainda não anunciou preços finais para a nova campanha de renting operacional. Não obstante, e tendo em conta que o consumidor tem sempre a última palavra, é natural que o tempo venha a permitir que a oferta se democratize e vá ao encontro de uma procura cada vez mais preocupada com a sustentabilidade das deslocações do dia-a-dia. Vamos assistir em 2017 e 2018 à chegada de veículos mais económicos e com autonomias significativas. Há uma coisa que é fundamental, que é a rede de carregamento, que nós estamos a dar passos gigantes, passos muito grandes em Portugal. Hoje já temos carregadores rápidos em todas as áreas de serviço da A1, em muitos da A2, e brevemente teremos, na A1 falta uma, que é amealhada, mas que vai estar muito brevemente, e portanto nós podemos sair com um carro com 300 km de autonomia, reais, não é preciso mais do que isso, perfeitamente descansados. Quando é necessário, temos um sítio para carregar, isso é fundamental. A rede de carregamento tem que estar por todo lado, para as pessoas se sentirem confiantes. E depois é preciso a aposta das marcas, isso é algo que vai surgir, seja por obrigação, porque vão ter que cumprir com os regulamentos, seja porque tenham mesmo interesse em vender carros elétricos, que é algo que por enquanto ainda não acontece, mas vai acontecer.
das telhas solares da Tesla, que prometem transformar qualquer telhado num potencial indutor de autossuficiência em casa e nas empresas, passando pelas baterias que prometem longas viagens, onde o prazer de conduzir um carro elétrico se alia a uma mobilidade limpa. Seguramente o futuro vai ser medido em quilowatt-hora, mas para chegar lá será preciso apostar no desenvolvimento das redes de carregamento e uma mudança de mentalidades de quem escolhe o carro como principal meio de transporte. Contamos com a sua companhia na próxima semana. Até lá, siga à boleia de um futuro mais sustentável.